De 0 a 1, de Peter Thiel e Blake Masters. Peter Thiel, alemão naturalizado americano, é um bilionário cofundador e investidor de risco de grandes empresas de tecnologia atuais. Neste livro ele compartilha seus ensinamentos adquiridos no comando da PayPal em meio ao bundas.com. No primeiro capítulo, ele nos ensina que existe diferença entre progresso vertical e progresso horizontal, sendo o vertical a tecnologia ou inovação radical e o horizontal a globalização e inovações incrementais. Nos anos 90, tivemos o otimismo exagerado com as empresas de internet. Muitos investiram em projetos sem nenhuma estrutura, fundamentação técnica, sem mesmo produto em desenvolvimento. Isso gerou uma bolha econômica entre 1994 e o ano 2000, culminando em um grande crash financeiro em abril de 2000. Com isso, o mercado entendeu que se deveria dar valor a alguns fundamentos, como avanços graduais, planejamento de curto prazo e flexibilidade, foco na concorrência e no desenvolvimento real de produtos. Isso se tornou dogmas das startups, mas Peter ensina o inverso: devemos arriscar com ousadia, ter um bom plano de longo prazo, evitar competição e ter foco em vendas além de produtos. Peter ensina que toda empresa de sucesso é um monopólio, ou deve buscar isso. Não no sentido pejorativo, mas sim um monopólio criativo que propicia energia para empresas desenvolverem inovações. As empresas que não são monopólio tentam passar uma imagem de ser dominante em seu mercado, e as empresas que são dominantes fazem o inverso, o que faz as pessoas enxergarem todas as empresas de forma igual no mercado. O mercado de livre concorrência é cruel. As empresas menores não perdem atenção nos lucros, não há muito tempo ou recurso para propiciar bom ambiente aos seus funcionários. Monopólios têm recursos e tempo para inovar. Podem cuidar melhor de seus colaboradores e investir mais em pesquisa e desenvolvimento. A nossa formação e cultura nos força a competir sempre. Notas escolares, jargões militares em ambiente corporativo, faz as pessoas lutarem por lutarem, pela competição. Isso força a focar a atenção em seus concorrentes, o que impede oportunidades de inovação aparecer, levando as empresas a fazerem o que a concorrência faz, de forma melhor ou relativamente diferente. O valor de uma empresa se mede em seu fluxo de caixa potencial. Uma empresa rentável hoje pode ter projeções ruins para o futuro, diminuindo seu valor. O inverso é verdadeiro. Empresas podem ter valores de mercado aquém do que parecem ter no momento. Tecnologia própria, efeito de rede, economia de escala aplicável, aliados a uma boa marca, são os segredos do sucesso das grandes empresas atuais, sendo o próximo passo criar seu próprio monopólio, começando pequeno, aumentando a escala gradualmente e evitando movimentos disruptivos que atraem a atenção de grandes concorrentes e empecilhos estatais. Finanças indefinidas. Política indefinida. Filosofia indefinida. E vida indefinida. Você não é um bilhete de loteria. O futuro é objeto e consequência das ações. É possível influenciar o futuro. O capítulo 7 se chama Siga o Dinheiro. Ele começa explicando a lei da potência, que afirma que equações exponenciais descrevem distribuições fortemente desiguais. No mundo corporativo, ela pode ser associada ao capital de risco, onde poucas empresas alcançam um valor exponencialmente maior do que as outras. Os investidores que buscam investir nesse tipo de fundo são os capitalistas de risco, e para ter sucesso devem sempre investir em empresas com potencial para retornar o valor de fundo inteiro. Apenas cerca de 1% das empresas americanas conseguem investimento de capital de risco, porém a renda gerada por essa empresa equivale a cerca de 21% do PIB do país. O livro encerra esse capítulo dizendo que para qualquer pessoa que quiser aplicar a lei da potência, deve avaliar a perspectiva de futuro de uma única coisa e focar apenas nela até executá-la com maestria. Segredos. Por que as pessoas não estão em busca de segredos? Em defesa e como encontrar segredos? O que fazer com os segredos? O capítulo 9 se chama Fundações e começa explicando que a decisão mais importante em uma empresa é com quem começar o empreendimento, pois esse tipo de relacionamento funciona como um casamento. No início tudo parece dar certo, mas se as pessoas não combinarem, a relação está fadada ao fracasso e, consequentemente, a empresa também.
De forma geral, a estrutura de uma empresa pode ser dividida em propriedades, que representam os fundadores, investidores e detentores das ações da empresa, posse, que são gerentes e funcionários que operam a empresa, e controle, com os que fazem a gestão da empresa, que são os fundadores, investidores e conselho diretor. Esse conselho diretor deve ser pequeno, idealmente formado por 3 pessoas, e as divisões entre os objetivos de cada uma dessas estruturas deve ser clara. No capítulo 10, a obra orienta as empresas a nunca terceirizarem o recrutamento de funcionários, sempre buscando contratar pessoas que busquem gerar valor a longo prazo para a empresa, gerando um lugar de trabalho integrado não estritamente profissional. Com relação à cultura organizacional, existem 2 extremos: a cultura de consultoria, em que não há vínculos entre os funcionários e as empresas onde ficam alocados, e a cultura de seita, onde as pessoas encontram sensação de pertencimento apenas no trabalho. O ideal para a empresa é conseguir encontrar um meio termo. O capítulo 11 expõe que desenvolver um bom produto simplesmente não é o suficiente, é preciso saber vendê-lo. Para garantir a distribuição eficaz, o valor vitalício do cliente precisa necessariamente ser maior do que o custo de aquisição do cliente. Dentre os tipos de venda temos vendas complexas para valores mais altos, vendas pessoais para valores mais baixos. Para atingir o cliente é possível utilizar marketing e publicidade de forma mais tradicional ou marketing viral, com os usuários distribuem. A lei da potência de distribuição nos diz que cada empresa possui um método mais eficaz de distribuição. Todos têm algo para vender. As máquinas nos substituirão ou serão um complemento para as nossas atividades. A questão essencial é: computadores e pessoas não disputam os mesmos recursos. Enquanto o comércio globalizado aumenta a competição por mão de obra e recursos das pessoas, o desenvolvimento tecnológico torna os computadores ferramentas para nós. Os computadores nos auxiliam no processamento da informação, enquanto tomamos decisões complexas que eles não são capazes. Por isso, são de extrema importância para qualquer empresa de sucesso. Apesar de abordar a tecnologia verde, o autor discorre no capítulo 13 sobre as 7 perguntas que toda empresa deve responder. Essas perguntas são: sua tecnologia é revolucionária ou apresenta melhorias graduais no produto ou serviço que você quer investir? O momento é adequado e oportuno para iniciar seu negócio específico? Você almeja começar com uma porção grande de um mercado pequeno? Você conta com a equipe certa para seu negócio? Além de criar, você conta com meios eficientes para entregar seu produto? Seu produto é durável e confiável ao ponto de manter sua porção de mercado consolidada a longo prazo? Você percebeu particularidades no seu modelo de negócios que outros não veem? Por fim, o autor demonstra que a Tesla é uma das empresas de tecnologia verde que conseguiu gabaritar essas 7 perguntas. No capítulo 14, o autor mostra que as características pessoais de indivíduos de perfil inovador possuem uma lógica paradoxal, sendo enxergadas pelo público em geral como disruptivas, ao mesmo tempo que assumem uma posição vilanesca com o passar do tempo. São mostrados como exemplos desses paradoxos Bill Gates e Steve Jobs, 2 pessoas conhecidas mundialmente pelo alcance de suas criações, mas também com polêmicas a respeito de suas condutas como fundadores e líderes de corporações. Em síntese, o autor diz que os negócios precisam de fundadores estranhos ou extremos, ao mesmo tempo que estes devem entender que sua proeminência individual não deve ser superestimada. É possível traçar 4 padrões em linhas mais amplas para o futuro da humanidade. A prosperidade e ruína, com ciclos de colapso e reconstrução como na antiguidade, um platô de desenvolvimento, como acontece nos países mais ricos atualmente, uma extinção em massa, destruição em larga escala por efeito antrópico ou não, ou uma decolagem para um futuro bem melhor, alcançando um momento de singularidade, desenvolvendo novas tecnologias difíceis de imaginar. Para criar um futuro melhor, é preciso começar hoje, reimaginando e preservando o que temos de melhor.